Deixa eu ajustar meu volume aqui. Vamos testando a conexão. Quem tá chegando por aí já vai me contando se tá me escutando, tudo certo? Franciele, Maísa, tudo bem? Dani, muito bom ter vocês aí. Meu marido, doutora Ana, já chegou por aí também. Beleza, tudo certo? Deixa eu ver aqui então. Já temos uma solicitação. Já vou aceitar aqui você. Que bom, Dani. Vamos ver se vai dar certo agora com a doutora Ana também. Tudo bem? Aê! Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem, estou te escutando bem. Você me escuta aí? Super bem. Tá Bem, tranquilo. que bom. Acho que hoje é um bom dia, então. Que bom. Fico muito feliz em te receber na minha casa, né? Porque hoje o História se tornou a nossa casa também, né? Sim, com Acho que certeza. uma oportunidade que de repente a gente não teria antes dessa situação que a gente está vivendo, né? No domingo à Muito tarde, né? Totalmente diferente do que a gente sempre fez, né? Eu estou bem feliz, porque eu estou tomando bastante café aí com umas amigas, tá bem legal, bem bacana essa interação. E para quem está chegando agora também, quero, né, pedir que fique à vontade para mandar suas perguntas, que seja um bate-papo bem agradável, bem tranquilo, para que a gente possa realmente falar de uma maneira leve, né, sobre a cesárea, desconstruindo alguns mitos, nos permitindo olhar para a cesárea de uma outra forma, né, do que nos foi apresentada aí nessas últimas décadas, né? Então, que todos se sintam em casa aí nesse dia de hoje. E para começar, né, a gente estava até conversando agora há pouco, né, doutora Ana, e acabou coincidindo, sem a gente saber, né? Eu tive a intenção de fazer essa live por conta do aniversário do Manu, né, que eu comentei aí nas histórias essa semana, né, que eu acabei vivendo essa experiência da cesárea, sem ter informação, de uma forma com medo e com insegurança, que não foi uma vivência positiva para mim. E eu demorei muitos anos para conseguir olhar para o que aconteceu e conseguir falar sobre isso, né, inclusive. E aí você me conta hoje que eu não tinha me atentado, que você escreveu, inclusive eu fui ver agora há pouco, que foi dia 21, Ah, sobre essa... sério? Foi 3 dias atrás, eu achei muito legal. Falei, meu Deus, estamos em sintonia, Super né? coincidência, né? É Coincidência. aquela coisa assim. É um tema super falado, né? A gente vai nos encontros de gestantes, sempre se fala sobre indicações de cesárea, os medos, né? As ansiedades, tudo. Mas sempre existem dúvidas, né? E as mulheres sempre querem saber mais do que acontece, quais são as indicações realmente, se determinados mitos são só mitos mesmo, né? Então, assim, é sempre um assunto super legal de ser abordado, né? Sim, e enquanto doula, o que eu percebo? Logo no segundo parto que eu acompanhei, né, lá no comecinho até não foi como doula principal, eu estava estagiando em um parto, eu percebi assim o quanto as mulheres elas estão também despreparadas para ir para uma cesárea com real indicação. Né? Uhum. Acabou se criando um mito em volta do parto humanizado, de que parto humanizado é somente parto normal, né? E eu acho que não é esse o olhar que a gente deve ter, até porque isso traz consequências grandes para a mulher lidar depois, né? Uhum. Até inclusive durante o puerpério, né? Então, eu queria pedir para você começar falando com a gente, né, por aí. Qual que é o teu olhar sobre cesárea nesse mundo do parto humanizado? O que você pensa? Até aquilo que eu
postei esses dias, né, falando assim que muita gente acha que parto humanizado é parto normal, parto na água, parto no meio do mato, é o parto totalmente natural, vamos dizer, né? E, na verdade, eu sempre falo que parto humanizado não é o tipo de parto. Eu sempre enfatizo isso para a gestante. É a gente olhar para aquela gestante e falar assim, eu quero uma cesárea, tudo bem, você quer uma cesárea, é o que você vai se sentir bem? É. Então, esse é o parto humanizado para aquela mulher, né? Aquela outra mulher que quer um parto normal, que quer ter experiência, esse é o parto humanizado para ela. Então, não é o tipo de parto, sim a forma como a gente trata tudo, né? Então, é avaliar as individualidades, é avaliar os medos. Por que aquela mulher tem o medo da cesárea? Por que aquela mulher tem medo do parto normal, né? E conseguir trabalhar isso. A decisão de via de parto, eu sempre falo, na primeira consulta de pré-natal, é da gestante. A gestante tem que saber a maneira com que ela quer receber o seu filho, né? O corpo dela, né? É o corpo a experiência dela. que ela vai viver. São os medos delas, são os desejos delas, os sonhos delas. Então, assim, não sou eu que estou ali para dizer, você vai ter uma cesárea, você vai ter um parto. Eu estou ali para orientar, né? Olha, não pode ser uma cesárea por esse motivo, não pode ser um parto normal por esse motivo. Então, eu vou expor para ela questões em que vai limitar, então, a decisão do parto, do parto normal ou da cesárea naquele momento, por aquelas circunstâncias. Mas fazendo ela pensar, né? Ela analisando. Eu sempre falo, a decisão do parto ela tem que ser consciente. Então, a mulher tem que saber, o parto normal é o parto fisiológico, aquele parto que desde os primórdios as pessoas nasciam dessa forma? Claro que é. Por que ele é o natural? Porque a mulher foi preparada para isso, o nosso corpo é preparado para ter um parto normal e o bebê sabe nascer de parto normal, né? A cesárea, ela também é muito bem aceita, mas com indicações, né? E a mulher, ela tem que entender quais indicações, né? Por que o parto normal é tão benéfico para o bebê? Né? Então, mesmo ela tendo todo esse conhecimento, se ela ainda assim ela decidir por uma cesárea, nós vamos respeitar, e a cesárea é a vontade dela. Mas eu acho que ela realmente tem que saber os benefícios para o bebê, os benefícios na primeira hora para o bebê, que são principalmente a sucção melhor, a descida do colostro mais rápida, a descida do leite mais rápido também, o sangramento pós-parto, que é menor. Então, tudo isso, essa mulher ela precisa ter o conhecimento e tomar a decisão através desse conhecimento, né? Não só baseada no medo da dor, né? Que eu acho que é o mais comum. Porque eu percebo muito assim, que 80% das mulheres falam, eu até quero um parto normal, né? Eu vou tentar um parto normal. Mas quando chega lá perto das 38 semanas, ou elas se desencorajam pelas histórias que elas escutam da família, das amigas, mas comigo foi assim, aqueles terrorismos em relação a partos vaginais tradicionais, ou elas são muitas vezes desestimuladas por uma falsa indicação, por uma indicação relativa mais conveniente às situações exteriores do que da individualidade dela. É muito, muito comum. E aí eu acho que o que vai fazer a diferença mesmo, que eu percebo nas mulheres que têm um parto como ela não idealizava, mas o mais próximo do que ela idealizava é aquela mulher que estuda. Que você observa e fala assim, olha, pode ser que o seu parto, a gente precise de uma indução de parto. Né, esperar o fisiológico não é mais uma indicação. Aí essa mulher vai lá, senta, o que é uma indução, como essa indução pode acontecer, pode ser uma indução mecânica, pode ser uma indução, né, mais farmacológica. Essa mulher que busca ter essa informação, ela se sente segura. Sim. E aí ela começa a olhar também para a cesárea, como eu sempre demonstro, né, como uma segunda opção. Né? Então, eu tenho aqui o parto normal, mas eu já tenho a cesárea no meu campo de visão.
E isso é algo que é fundamental para que a mulher não se frustre. Eu sempre falo assim, né, que é muito mais fácil você entrar num túnel escuro quando você sabe o que vai te esperar no final dele, né? Então, o estudar nos dá isso, né? O que eu vou encontrar no meu trabalho de parto? Como vai ser, quais são as dores, como que vai ser o início desse trabalho, o que eu vou sentir, como que o meu bebê vai nascer. Então, você tendo esses conhecimentos, é muito mais fácil você atravessar, né? Talvez você não saiba como que vai ser essa sensação. Então, a sensação é diferente, mas você sabe. Eu sempre falo assim também que eu sabia da cesárea, então eu sabia como que era uma anestesia, eu sabia a hora que iria cortar, né? Eu sabia a hora que o aspirador ia funcionar, na hora que estava abrindo a bolsa, né? Para tirar o Rafael. Mas a sensação eu não tinha. Então, assim, a gente estuda, sabe o que vai acontecer, mas o que a gente vai sentir é só naquele momento, né? Então, às vezes as pessoas chegam no consultório, porque eu quero um parto na água. Mas às vezes no momento do parto, não é aquele local em que ela vai querer, né? Então são as circunstâncias do momento mesmo. Sim, e você comentou no texto também sobre a questão da cesárea planejada, mas não a cesárea eletiva, né? E o que eu mais, assim, tenho desejo hoje é de alcançar essas mulheres, sabe? Que essas mulheres que, pelo respeito ao protagonismo delas, que seja cesárea, mas que seja uma cesárea planejada, não eletiva, né? Qual que é a diferença para quem ainda não entendeu da cesárea eletiva para planejada? A cesárea eletiva é aquela assim, eu iniciei minha gestação, eu sei que dia que vai nascer. Então, por exemplo, o meu bebê está programado para ser próximo do aniversário do meu esposo. Eu quero fazer minha cesárea no dia do aniversário do meu esposo com 38 semanas. Isso é uma cesárea eletiva. Eu programo a data certinho para fazer a cesárea. Se eu não entrar em trabalho de parto, se eu não tiver nada, né, até lá, eu vou fazer com 38 semanas no dia que eu escolhi. A cesárea planejada, mas não eletiva, é o meu caso. Então, eu tinha o Rafael pélvico, né? Eu não queria passar por um parto pélvico, né? Por vários motivos. Então, eu planejei a minha cesárea. Mas eu esperei o momento do Rafael. Então, quando o Rafael começou, eu entrei em trabalho de parto, eu fiz a cesárea. Então, é uma cesárea planejada, mas não eletiva. Então, essa é a grande diferença. É esperar os primeiros sinais. E, às vezes, as mulheres têm medo. Mas se eu esperar os primeiros sinais, eu vou ter muita dor? Eu vou ter pouca dor? Como que eu vou saber? Eu falo assim... É uma novidade, né? É uma nova proposta, né? E a gente sabe, na verdade, né? Porque as contrações, elas começam numa intensidade, no final nós temos outra intensidade, elas começam a ser contrações ainda ritmadas, mas às vezes o estresse de ir até o hospital diminui as contrações. Então, isso são sinais que o bebê está pronto para nascer. E isso é muito importante, porque quando uma mulher ela resolve esperar os primeiros sinais, a gente tem todos os benefícios do parto, né? Então, a gente sabe que o sangramento pós-cesárea é menor, a gente sabe que aquele bebê está pronto para sugar, ele não vai ter uma dificuldade de sucção, que muitas vezes acontece com bebês em cesárea respiratória, né, também. Isso, as vantagens respiratórias, porque os bebês que nascem de maneira eletiva muitas vezes fazem mais desconforto respiratório do que aqueles que vêm depois de alguns sinais de trabalho de parto. Então, tudo isso é muito importante. Bacana. É a junção ali do respeito ao protagonismo. Né, de que ele também tem os benefícios hormonais do trabalho de parto que vão influenciar, né, que nem a questão da ocitocina, que influencia até na adolescência,
né? A questão da respiração, do que o bebê vai sentir. Aí entra também a questão que eu acho importante a gente falar dessa diferença que hoje em dia já está tendo de como se conduzir uma cesárea também, né? Porque até pouco tempo a mulher ficava ali como um objeto, o ambiente não era voltado para olhar para aquele momento, né, com a individualidade que ele deve ter, o respeito, né, que ele deve ter. Então, acho que hoje também isso vem mudando, né, a grande maioria dos profissionais já conduz a cesárea de uma maneira mais humanizada também. As tuas fotos, até as meninas da Duplica me disponibilizaram algumas fotos, que a gente vai estar trabalhando essa semana, né, ali no meu Insta, mostram claramente a diferença de uma cesárea onde existe muito amor, muito respeito, né? E isso é humanizar o nascimento. Sim. Né, também. Vamos falar um pouquinho, Tayla, dos que já tem algumas perguntas, das indicações realmente, né? Tá? Isso. A Mayara ali até comentou com a gente, a Mayara, ela mudou um pouquinho, a primeira cesárea dela foi uma cesárea sem indicação, né, Mai? A segunda, infelizmente, a gente já foi comigo e a gente precisou passar por uma nova cesárea, mas dessa vez com uma indicação. E ela pode muito bem falar que, assim, quando a gente tem uma indicação, parece que por mais que a gente sonhe em ter o parto normal, que era o sonho dela, que era o meu sonho, parece que fica mais leve. Então, aquele momento se torna mais leve, porque a gente sabe que tem uma indicação. Nós não estamos ali por qualquer motivo, né? No caso das outras perguntas que fizeram ali, uma das principais assim, indicações que a gente vê no nosso meio de cesárea seria principalmente aquelas mulheres que têm 2 cesáreas anteriores, né? Então, hoje se fala muito sobre, assim, existe risco de ruptura, né? Que é o principal risco que as mulheres têm, tá? Mas o risco... Que é o VBAC, né? VBAC 1, 2, 3. Isso, que é assim, as mulheres com cicatrizes anteriores, que pode ser por cesárea, pode ser por miomectomia, pode ser por uma gravidez ectópica que aconteceu no local do corno uterino. Então, são cicatrizes uterinas que a gente chama. Então, assim, as cicatrizes uterinas, elas aumentam o risco de ruptura, que é durante a gestação, durante o trabalho de parto e durante o pós-parto, esse útero acabar se rompendo, né? Mesmo mulheres sem cicatrizes, esse evento pode acontecer. Mas as chances, conforme a gente vai aumentando o número de cicatrizes, é aumentar também. Então, a gente sabe que mulheres com 2 cicatrizes de cesárea, o risco é de em torno de 1,7% a 2%, né? E mulheres com uma cicatriz seria em torno de 0,5% a 1%. Então, são riscos extremamente baixos. Claro que se acontece uma ruptura uterina durante um trabalho de parto, isso realmente é catastrófico, né? Então, é uma emergência obstétrica, tudo isso. Mas o próprio Ministério da Saúde, ele não contraindica o parto normal após 2 cesáreas. Né? E a condução desse parto também não vai ser um parto a qualquer custo, com cheio de prevenção, muito pelo contrário, né? Vai ser um parto ainda com mais atenção, mais assistência, né? Sim, é aquele parto em que a gente vai deixar a natureza fazer o efeito, é aquele parto em que a mulher vai entrar em trabalho de parto espontâneo, que a gente não vai fazer o que a gente chama de macroindução, então a gente não vai colocar ocitocina para fazer com que o parto aconteça em 5 horas. Não, a gente sabe que aquele útero ele tem cicatrizes. Então, ele é um parto mais arrastado, às vezes, por conta justamente das cicatrizes. Então, a gente vai respeitar o corpo daquela mulher. Mas não é uma contraindicação em uma cesárea, em 2 cesáreas. O Ministério da Saúde, ele não fala ele não libera, vamos dizer, após 3, 4, 5 cesáreas, tá? Mas é porque não existem muitos estudos, né, sobre qual é o risco depois da 3ª cesárea. A gente sabe até a 2ª, tá?
mas ali é super liberado para a questão de parto na primeira e na segunda cesáreas anteriores, a mulher querer um parto normal e tentar, né? Então se fala que o risco de uma nova cesárea é muito maior do que às vezes a gente colocar aquela mulher numa prova de trabalho de parto, tá? Sim, sim. Então, o caso da Marcela, né, aqui que ela comentou, ela inclusive tinha me mandado uma história para ela, né? Tá liberada para um parto normal. Sim. Daí a gente tem que avaliar outros conjuntos, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, faz uma ultrassonografia para ver como que tá a cicatriz uterina. Então, esse tipo de coisa não existe. Então, realmente, a prova do trabalho de parto é acompanhar de perto a vitalidade do bebê durante o trabalho de parto, né? Dessa mulher durante o trabalho de parto e acompanhar ele durante todo o trajeto. Normalmente, quando a gente tem a ruptura uterina, a gente tem sinais. Então, a gente tem demonstrações durante o trabalho de parto que isso vai acontecer, né? Sim. E aí não espera acontecer, né? Não. Se antecipa e aí Aí com sim, a indicação intervenção de cesárea. legal, bacana. Existem várias situações, né, doutora, que podem indicar uma cesárea durante um trabalho de parto, né? Uma situação, por exemplo, que possa acontecer, que as pessoas falam, eu fui para cesárea porque eu não dilatei, né? Como explicar essa situação para quem está assistindo a gente? Existe mesmo essa indicação? Como que O não dilatei, eu sempre falo assim, você não dilatou porque às vezes não chegou no trabalho de parto, né? Então, as contrações, elas precisam ter um ritmo, elas precisam acontecer de forma sincronizada, a cada 3, 4 minutos, com uma duração adequada para você estar em trabalho de parto, né? processo hormonal, né? Bem bacana. Às vezes as pessoas falam assim, eu cheguei em 40 semanas, mas eu não dilatei, então eu fui para cesárea. Então, 40 semanas não é indicação de cesárea, né? Então, uma gestação fisiológica, ela pode se aproximar até próximo de 42, né? Então, tá dentro do termo. Então, assim, a gente pode aguardar. Então, 40 semanas não é indicação de cesárea. Não dilatar não é indicação de cesárea. Por que que não dilatou? É porque não está em trabalho de parto. Por que que a minha Não tem dilatação contração. parou em 5 centímetros e não evoluiu mais? Será que as contrações estavam boas? Será que o bebê estava bem posicionado? Porque pode acontecer do bebê estar mal posicionado, né? Sim. Então, se o bebê está mal posicionado, isso é uma indicação de cesárea. Só que a gente só sabe dessa indicação durante o trabalho de parto, tá? Não tem como. E aí as condutas também de parteria urbana acabam beneficiando essa mulher também nessa situação, né? Eu até convidei a Priscila, que é enfermeira obstetra da Manjedoura, para a gente conversar sobre isso essa semana, né? Como pode utilizar essas intervenções não medicamentosas durante o trabalho de parto para que a cesárea não seja a primeira opção e para que esse trabalho de parto também não seja prolongado, né, além do necessário, né, para trazer um trabalho de parto mais confortável para a mulher também com o uso dessas técnicas, né? E eu acho que pouca gente conhece essa opção também, né? Que existe, né? Existe. Ali está perguntando para a gente falar sobre as indicações de cesárea reais, né? Então, assim, as principais indicações seria assim, a gente ter um sofrimento fetal, tá? Desde que a via de parto, meu bebê tá chorando. Quer pegar ele, fica à vontade. Não, eu já deixei toda a equipe aqui. Desde que a via de parto mais rápida seja cesárea, né? Porque assim, às vezes o bebê entra em sofrimento fetal, mas o bebê tá ali nascendo e a via de parto mais rápido ainda é o parto vaginal. Então a gente vai manter o parto vaginal, tá? Outra indicação seria por exemplo, a placenta prévia, né? Então, placenta prévia, que é aquela placenta que recobre todo o canal de parto. Eu sempre falo, primeiro nasce o bebê e depois a placenta. Então, se a placenta está à frente do bebê, não tem como o bebê nascer, né? Acordou nos prantos.
Dá para escutar aí? Eu escutei um mais altinho aí. Aham. Eles não É, sabem falar, né? Tem que chorar não, mesmo, né? É a maneira de se comunicar. tadinho. Que mais? O prolapso de cordão é uma indicação de cesárea, que é a mesma coisa, é quando o cordão ele vai à frente da cabecinha do bebê, né? Então, ou às vezes rompe a bolsa um pouco precoce, então a gente pode ter o prolapso, a cabecinha não se insinua. Então, essa também é uma indicação, porque acaba fazendo sofrimento fetal, né? E vai ser avaliado através dos batimentos cardíacos do bebê. Sim, Né? Rafinha quer Não, participar, Rene. não tem nada a ver com o circular de cordão. Né? É uma Não. situação A circular de totalmente. cordão ela é muito comum, né? Então a gente sabe que de 20 a 40% dos bebês que nascem, eles nascem com circular de cordão. Ainda mais aqueles bebês que têm um cordão enorme, né? Aqueles bebês que mexem muito, então eles vão ter muitas vezes circular, sem ser uma coisa patológica, né? O bebê não vai ser asfixiado por conta desse cordão enrolado no pescoço. Tá? E às vezes, né, a ultrassonografia não relata, porque não é uma obrigatoriedade você relatar circular de cordão na ultrassonografia, né? Então, às vezes, não tem nada descrito, a gente vai fazer parto e o bebezinho tá com uma circular de cordão, né? Então, isso não quer dizer nada. Sim, e o que ia falar antes que eu esqueça, né? Estava pensando aqui que é importante também que as mulheres entendam que ela não é o total responsável por decidir a via de parto do nascimento, né? Que 50% do parto depende sim da fisiologia do corpo dela, questão hormonal, de dilatação, de amolecimento de colo, centralização de colo, tudo isso. Mas os outros 50% também dependem do bebê. Né? Então, se o parto dela evolui e acaba precisando de uma cesárea, porque o bebê não estava bem, porque o bebê não se posicionou bem, foi feito tudo o que era possível, né, para que esse parto evoluísse, e ele evoluiu para uma cesárea, não estava totalmente na mão dela. Né? O que influencia é o bebê, né? Como o bebê se posiciona, como ele se comporta com as contrações, e também os fatores externos de ambiente, os aspectos emocionais da mulher, né, também. Eu percebo, assim, que o parto, ele é muito, muito emocional, né? Eu acho que influencia muito também até onde essa mulher está preparada para viver esse trabalho de parto. Né? E aí eu acho também que entra uma indicação muitas vezes relativa para uma cesárea, quando a mulher demonstra durante o trabalho de parto as limitações emocionais que ela tem. E aí eu acho que vem a nós, nesse momento, tanto enquanto profissionais, né, do trabalho de parto, da humanização do parto, mas também enquanto comunidade, né, que está ali em torno dessa mulher, acolher também essa mulher que se permitiu viver esse momento, né, que se permitiu viver essa experiência. Né? E a gente percebe que esses 15% das cesáreas que são, né, têm uma real indicação, elas existem. Né? São mulheres que vivem essa história e precisam realmente dessas cesáreas. E nem sempre vai ser de uma forma consciente, né? Porque foi um desejo dela. Então, acho que é bem importante assim, a gente falar cada vez mais sobre isso, né? Para que realmente as pessoas entendam que parto humanizado é como as coisas podem acontecer de uma maneira mais leve, de uma maneira consciente, planejando, né, os tipos de parto, né? Parto normal, a cesárea, ou então a cesárea planejada, né? De uma forma mais acolhedora mesmo, né? Sim. Assim, o que eu quero dizer, assim, que o mais importante é entender que tudo existe indicação. E aquilo que eu sempre falo, nada pode ser os extremos. A gente não pode querer o parto normal a qualquer custo, querer a cesárea a qualquer custo, né? Então, existem formas, existem indicações,
né? E o mais importante que eu quero deixar de mensagem é que, assim, se informem, tá? Existem muitas falsas indicações que, se a gente for até citar todas, a gente ficaria horas aqui falando, porque realmente são Sim, muitas falsas indicações, tá? sim, são inacreditáveis, né? Até eu vou compartilhar depois lá no meu feed aquele texto, aquele estudo da doutora Melânia, que tem a lista com as falsas indicações ali, são descabidas as indicações, né? Não fazem sentido algum. Ali tá falando assim, mesmo tendo indicação para um parto normal, resolver fazer cesárea, quais são os malefícios e benefícios pela escolha da cesárea? É aquilo que eu estava falando. Então, assim, na verdade, vocês que têm que decidirem a forma de parto para o nascimento do filho, né? Se você acha e considera que a cesárea ela é o melhor, em que você vai se sentir mais à vontade, que você vai se sentir mais preparada, que você não tem medo da anestesia, você não tem medo da recuperação, nada disso, né? Mesmo sabendo de tudo que a gente sabe, né? Que o parto normal, ele vai ter, a mãe vai pegar o bebê, que o bebê vai vir para o teu seio, que você vai amamentar, tudo isso. Mesmo sabendo de tudo isso, você ainda opta pela cesárea? É o momento seu, é o momento do seu filho, é o momento que você está escolhendo para ele, né? Sim, Eu não gosto de radicalismos dos dois extremos, né? Eu nasci de uma cesárea, meu irmão nasceu de uma cesárea, e uma cesárea eletiva. Minha mãe marcou o dia para o meu nascimento. Na verdade, o obstetra marcou o dia. Então, assim, sim, a grande maioria da nossa geração, né? Eu acho então, que somos assim, filhos desses. mas nem por isso a minha mãe ficou com traumas por ter tido uma cesárea. Por quê? E nem eu, de ter nascido de uma cesárea. Porque, assim, para ela, a cesárea, naquele momento, talvez por falta de informação, por tudo isso, era o mais interessante para ela. E ela recebeu isso. O que não pode são cesáreas mal indicadas em mulheres que querem um parto normal. Porque isso é Sim, frustrante, né? Ou sim, você fazer o parto normal, mesmo aquela mulher não querendo aquilo, sim. que é o que muitas vezes Isso é violência acontece. obstétrica, né? Infelizmente. Então, isso que é o mais importante. Então, assim, decida vocês. Vocês têm que escolher a forma do parto. Eu acho que tem que pôr na balança, né? Entender, por exemplo, eu tenho muito medo da dor do parto normal, né? Uhum. Então, eu posso olhar para a dor, como eu posso acolher essa dor, entender ela e quais são as ferramentas que eu tenho para me lidar com essa dor, para que eu consiga vencer esse medo e ter esse parto, Ali né? a E Camila aí ter todos os benefícios. E, em contrapartida, também olhar para a cesárea. Né? Então, a cesárea é uma cirurgia de grande porte, tem um maior risco de infecção, tem os malefícios, né, os riscos de dificuldade respiratória para o bebê, a falta, né, de contato pele a pele, tudo que traz. Então, olhar para as duas situações e pôr na balança e ver qual que você se sente mais segura para vivenciar. Porque é uma escolha que, por mais que seja um evento, né, que vai acontecer naquele dia, ele vai ficar marcado o resto da vida na sua memória e também na história do bebê, né, do seu filho também, né? Então, realmente, Ali perguntaram sobre cesárea eletiva. A cesárea eletiva, o ideal, ela deve ser agendada depois das 39 semanas, tá? Então, assim, por quê? Porque a gente tem certeza que aquele bebê está preparado para o nascimento. Então, a gente tem certeza que a chance de desconforto respiratório é menor. Então, quando a gente vai programar o dia de uma cesárea, a gente sempre tenta programar depois de 39 semanas, né? e quando o bebê já dá sinais de trabalho de parto, seria o melhor momento, né? Isso, mas isso assim, vai de cada gestante, né? Então, tem mulheres que, mesmo assim, sabendo de tudo isso, ainda preferem a cesárea eletiva. Então, elas vão ter a cesárea eletiva marcada e o dia. A gente, por defender o parto normal, a gente não quer convencer ninguém a ter Sim, uma cesárea planejada ou eletiva, ou um parto normal, né? Então, assim, não é esse o nosso objetivo. O que a gente quer mostrar realmente é a necessidade de informações
para que lá no final, quando as pessoas falam assim, por que que você teve cesárea? Ah, porque meu bebê, eu não dilatei, né? Então, assim, saber que aquela não é uma indicação de verdade, né? Sim. Porque o meu bebê estava muito gordo, né? Essa também não é uma indicação de verdade. Então, a gente, por mais que você queira um parto normal, se o bebê tá gordinho, existem formas da gente ainda ter um parto normal, né? Não é por isso que vai ser cesárea. Sim, é lindo de ver o quanto a informação ela vai em caminho oposto ao medo, à insegurança, né? E é isso que faz com que a mulher tenha uma escolha consciente, né? Né? E ter essa abertura que a gente tem contigo, de poder discutir, né, as situações, de ter uma explicação nas entrelinhas mesmo, né, do que eu estou vivendo, porque como aconteceu comigo, por exemplo, né, foi me apresentada uma situação, no caso de indicação da cesárea, e ponto final. Mas eu não entendia o que era aquela indicação e até onde eu poderia ir ou não ir. Né? Não foi uma escolha conjunta, né? Muito pelo contrário. Né? Houve que acontece muito, né? Acabam tutelando a escolha da mulher. E quando a gente tem essa contrapartida de vamos discutir, deixa eu te apresentar quais são as opções que você tem, quais são os riscos, né? Apresentar essa proposta para a gestante, para a família, é muito bacana, né? Porque aí você dá o protagonismo da história para a família, né? E acho que o profissional também se sente mais seguro, né? Em não decidir nada sozinho também, né? É aquilo que eu falei, a decisão tem que ser da gestante. A gente está ali só para orientar, né? Sim. Eu acho que é isso, né? A gente acabou abordando aí, acho que todos os aspectos do que a gente imaginava, né, nesse assunto. Queria saber de quem está acompanhando, se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida, querem mandar perguntas. Deixa eu ver se apareceu aqui mais alguma pergunta. Para mim não apareceu. Acho que não passou nenhuma também, Eu né? acho que não. Eu fui respondendo, né? Uhum. Aqui a Marcela comentou que a primeira gestação foi cesárea porque meu filho teve o que é isso? Restrição de crescimento. Restrição de Uma restrição de crescimento. crescimento com uma quantidade de líquido reduzida e acabou indo para cesárea, que foi linda, segundo ela, né? Que eu li todo o comentário, porque é isso, ela estava preparada para esse momento, né? Sim, Talvez uma exatamente. mulher que estivesse preparada para um parto normal, né? Receber talvez uma notícia de uma cesárea, se realmente fosse indicação, talvez estaria mais leve, aceitaria melhor a cesárea em si, né? Sim. E aqui uma última pergunta, acho que para a gente fechar, da Gé Lesbon. Doutora, e quando passa das 42 semanas e não entrou em trabalho de parto, se indica cesárea ou indução? Na verdade, normalmente a gente tenta a indução. Se o desejo da mãe é o parto normal, o bebê tá bem, a mãe tá bem, em primeira escolha sempre a indução, né? Aí vai depender da histórico do paciente. Se a gente vai precisar induzir com ocitocina, se dependendo do colo dela, se ela tem um colo bom já preparado, a gente vai direto para ocitocina. Se não é um colo bom, a gente precisa preparar esse colo antes, então a gente usa o misoprostol, né, para preparação de colo. Se a mulher ela tem uma cicatriz anterior que contraindique o misoprostol, a gente acaba usando a sonda, então é uma sondinha específica que você pode usar. Na verdade, existe uma sonda específica mesmo para indução mecânica, só que por ela ser muito cara, né, a gente acaba adaptando, né, da maneira tupiniquim, que a gente acaba usando a sonda de sondagem vesical, né, mas existe uma sonda específica para isso. Mas não é uma indicação 100% de cesárea, a gente pode utilizar a indução para tentar ir no parto. A mesma coisa, quando eu compartilhei a minha história ali, dia 21 dos stories, uma seguidora que comentou que fazem 2 meses que ela foi para uma cesárea por uma questão de bolsa rota. Né? Então, o médico falou que o colo dela não tinha nenhuma evolução, nenhuma dilatação, mas ela não tinha nenhuma contração. Né? E aí também, a mesma questão com a gestante
2 semanas. A gente sabe que se rompe a bolsa, normalmente dentro de 18 a 24 horas, essa mulher vai acabar entrando em trabalho de parto, né? Se ela não entrar em trabalho de parto, ainda existe a possibilidade da indução, né? Então, até essa semana a gente teve uma paciente que rompeu a bolsa antes de 37 semanas, então era um bebezinho um pouquinho prematuro, né? E a gente aguardou ali o período da bolsa rota, que foi de 18 horas. A gente percebeu que não entrou em trabalho de parto. Então, a gente resolveu iniciar o processo de indução, né? E essa mulher ganhou de parto normal, mesmo estando prematura e mesmo tendo bolsa rota. Então, a bolsa rota também não é uma indicação de cesárea. Então, a gente ainda pode tentar a indução caso o corpo dela não entre em trabalho de parto. Que bacana. E aí também aguardar, né, os sinais, o que esse corpo vai dizer, porque o corpo, ele, para quem, né, não entende, né, o que é esse aguardar, o corpo, ele é natureza, né? A fisiologia, ela é como a natureza, ela dá os seus sinais, né? E para quem parteja como você e tem paciência de olhar, de assistir realmente essa mulher, consegue identificar qual a melhor conduta a ser tomada, né, nesse momento, que é a humanização do nascimento, né? Mais uma vez aí. Então, acho que seria isso. Ai, fiquei muito feliz. Eu acho que eu tinha esse chamado, né? Acho que a gente não vive nada à toa, né? Sempre quando a gente vive uma situação, eu acredito muito que é porque a gente precisa ajudar alguém também, né? E o que vem muito para mim, claro, assim, é que com as experiências que eu vivi, eu posso sim ajudar mulheres a terem boas experiências, né? Para aquilo que não foi bom para mim não aconteça com elas e aquilo que foi positivo, que todas saibam, né? Que é possível, como pode ser lindo, né? E é muito bom, né, a gente falar sobre aquilo que a gente gosta. E não é porque, assim, eu acho que o mais importante cada uma vive o seu mundo, né? Então, eu sempre falo que há pouco tempo comentei, fiz o meu relato de parto, né? E eu falo assim, para mim, antes, eu era cesárea, eu ia fazer minha cesárea, eu queria fazer cesárea, era super, eu queria vivenciar isso. A partir do momento que eu comecei a estudar e a perceber, o parto normal se tornou mais importante para mim. E, infelizmente, eu acabei indo para uma cesárea, né? Então, assim, cada momento da nossa vida, conforme os nossos conhecimentos, o que a gente sabe, a gente vai lidando com e vai tendo as nossas escolhas, né? Então, estudem, né? Conheçam e sinta, porque assim a gente sabe o que é melhor para gente, para o nosso filho. A gente sempre vai saber o que é o melhor para o nosso filho, né? Sim. Então, o que a gente quer é o nosso pacotinho no nosso braço, independente da via de nascimento, né? Claro que Sim, às da vezes forma mais segura. isso. É claro que às vezes algumas mulheres se frustram, né, por não ter conseguido a via que sonhou, tá? Mas sempre olhe assim que talvez aquela era a via de parto que a gente precisava naquele momento, né? E não o que a gente sonhou, né? Verdade. E às vezes, né, como você falou, às vezes a gente precisa viver essa experiência para a gente olhar depois de uma forma diferente, né, para Sim, aquilo, né? Sempre falo que assim, a gente é uma nova pessoa, uma nova mulher, a cada experiência que a gente vive. Né? A claro, gente amadurece, abrem, né, portais de informação que antes a gente não tinha, e aí a gente vai, né, fazendo novas escolhas. com certeza. Então, Então, bacana. Ah, eu agradeço o Rafael, né, que emprestou você um pouquinho aí para nós. Quantos meses que ele está já? ele vai fazer 5 na semana que vem. 5 meses já. Ai, meu Deus. Passa muito Passa muito rápido. rápido. Passa. Muito Eu rápido. olho as gestantes ali, eu já fico, meu Deus do céu, não acredito. Né, eu tive 4, mas eu não vou mais ter nenhum, né? Eu falo, nossa, não acredito que eu vivi tudo isso, né? Gestar é a coisa mais maravilhosa que existe. Né? Aham. Então, tá bom, gente. Vamos fazer uma selfie? Tá bom, vamos lá. Chamar o pessoal para assistir aí depois, né? Uhum. Vamos lá.
Aí, bacana. Então tá bom, obrigada, viu? Vou disponibilizar o vídeo também depois no meu canal do YouTube, se você quiser estar utilizando, né, também, Então, tá bom? obrigada, Tayla, pelo À convite. disposição. Até Beijo. mais. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.